É hora de aprender com a doutrina. Dando risada a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec. É hora de aprender com a doutrina. Dando risada a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec. Olá, você que está conosco mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Pode Isso Kardec, aqui na Rede Luz Espírita. É muito bom ter você conosco toda semana, desde já agradecendo a sua presença. E as nossas redes sociais estão aparecendo aqui para que você possa interagir conosco, coleguinha. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua sugestão para a gente poder fazer um programa cada vez mais redondinho, trazendo aquilo que você quer. Eu quero começar mandando um abraço para o meu amigo Paulo Beck, que é meu companheiro aqui de Pode Isso Kardec, mas que está viajando. Então hoje, gentilmente, atendeu o nosso convite aqui, o nosso grande Marchiori, que vai bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo, viu, Marchiori? Quero que você, desde já, sinta-se em casa, porque eu sou um amigo de longa data, eu gosto muito de você e é um prazer ter você conosco hoje aqui. Eu que agradeço, Gustavo, aos amigos. Esse canal é um canal assim muito esclarecedor, é um canal que as pessoas deviam assistir, tem que assistir, participar. A gratidão é toda minha de estar aqui e agradeço pelo convite. Vamos lá, começa se apresentando para as pessoas, qual que é o seu trabalho dentro do movimento espírita hoje? Eu sou de berço espírita, família toda ela espírita, pais, avós, frequento hoje a Associação Espírita Allan Kardec, da onde eu sou um dos coordenadores da evangelização. Também participo da evangelização do Centro Espírita do Irmão Jerônimo, lá no Gonzaga de Campos. E eu trabalho assim nessa área já há muito tempo, há mais de 10 anos, com crianças, né? Venho de evangelização, sei que você tem 2 filhos lindíssimos. Já foram seus alunos. Maravilhosos. Joaquim esteve aqui a semana passada conosco, foi aluno do Marchiori. Eu estou fazendo referência a eles porque eu entrei na doutrina espírita na mesma idade que eles. Desde a idadezinha da Malu, do qual eu frequentei o Allan Kardec, e de lá vim pela mocidade. Aí a gente vai fazendo assim, faculdade, afasta um pouquinho por causa da faculdade, aí volta, a espiritualidade nos traz de volta para o centro, aí a gente tenta fugir pelo casamento, aí mais o casamento empurra a gente de novo para lá. Aí traz a família, pronto. E a gente tenta fugir. Se afastar, a gente convida a família toda e vai todo mundo. Mas Jesus é tão bom que quando a gente tenta fugir, ele dá um tapinha assim e te coloca no centro. E hoje estou lá trabalhando com mocidade e evangelização. Por que nós devemos evangelizar nossos filhos? Essa pergunta é uma pergunta assim que todo diretor de centro espírita deveria assistir o seu programa. Por que evangelizar os nossos filhos? Nós nos preocupamos em dar um conhecimento intelectual, nós nos preocupamos em escolher a melhor escola para a formação de educação no âmbito terrestre, preocupamos em dar boas línguas, inglês, espanhol, nos preocupamos em vestir, em dar o que comer, mas quando um filho nosso tem problemas com outro colega que o ofende, às vezes tem uma namorada que separa, às vezes quando adulto tem um casamento que não dá certo, essa formação educacional na escola não resolve o problema. O que resolve o problema é a educação moral. É o evangelho. É o evangelho, é a educação moral. Como nenhuma criança ou nenhum adulto vai fazer terapia ou entra em depressão porque não resolve um cálculo. Ou porque não consegue fazer uma redação. As pessoas entram em depressão, as pessoas eventualmente têm problemas íntimos por problemas morais. Então nós devemos evangelizar as crianças desde a base para que lá na frente não tenha esses problemas. E a gente sabe, Marchiori, que hoje em dia os números de crianças com depressão está subindo cada vez mais, porque isso era algo no passado mais relacionado aos adultos, né? E hoje em dia a gente sabe que as crianças também estão tendo quadros depressivos, quadros de ansiedade. Então por isso que o evangelho precisa começar mais cedo, é isso mesmo? É isso mesmo. E isso que você está falando, Gustavo, não é só teoria. Isso que você está falando
já estão nos números dos relatórios médicos. Vocês lidam com crianças depressivas Sem na casa dúvida, espírita? sem dúvida. Inclusive, claro que a gente não cita nomes de crianças, mas eu já recebi ligações de madrugada, na minha casa, 1h, 2h da manhã, de jovens que frequentam o nosso centro espírita exatamente com esses problemas psicológicos, fazendo as perguntas da doutrina, perguntas assim, por exemplo, jovem, Marchiori, eu não consigo dormir porque a minha mente não deixa de fixar no arrebatamento, como diz a Bíblia. Será que existe o arrebatamento? Será que isso que eu tenho... Vai, tio Marchiori, Pois é, 2h da manhã. Eu passo por isso também, amigo. Mas isso é preocupante, porque o que a gente encontra não é assim, em um caso isolado, Gustavo. Imagino. Isso é corriqueiro entre os E jovens. o que você diria, então, para o papai e para a mamãe que está assistindo a gente, que tem um filho passando, que está enfrentando a depressão? Como que o papai e a mamãe orienta esse filho? Como que começa a resolver esse problema? Primeiro de tudo, Gustavo, é o apoio da família. Quando a gente fala em depressão, nós estamos nos falando de um problema de saúde. Então, a parte física, fisiológica, de tratamento médico, não pode absolutamente ser tirada de lado. Muito pelo contrário, tu precisa buscar orientação. Chegar aí no final, mas você já começou com isso. Mas nós temos que entender que além da parte física, onde há necessidade e onde um profissional habilitado tem que entrar com medicamento, há o tratamento moral, o tratamento espiritual. Vamos separar. É importante fazer o tratamento médico, sempre. Sempre. Então, depressão, pessoal que está em casa, precisa estar acompanhado de um profissional da área de saúde. Tá bom? Seja um médico, seja um psicólogo, mas precisa estar acompanhado de um profissional de saúde, porque é doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde. Então, a parte médica, a gente não vai entrar nos detalhes, porque isso cabe aos médicos. Mas na parte espiritual, como o papai e a mamãe devem agir? É extremamente necessário, junto com a parte médica. Porque através do trabalho no bem, onde a criança vai numa evangelização, vai buscar uma orientação, ela consegue, dentro do Evangelho de Jesus e das orientações do evangelizador, buscar exatamente esse trabalho emocional em que a casa e os espíritos trazem esses fluidos energéticos que ajudam na recomposição moral, consciencial, conseguem entrar nessa vibração positiva onde a criança sai mais alegre da evangelização. Então tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois, não parte médica tem que ser feito, mas a parte espiritual o pai tem que levar, tem que buscar. Mas meu filho não quer ir. Eu chamo ele, eu falo pra ele ir, mas ele não quer ir. Mas que hora é agora? O que eu faço? Eu pego ele, levo ou eu respeito ele? É uma pergunta corriqueira em geral essa. Eu joguei a bola pra você. Geral eu essa. levantei a bola, agora vai. Eu costumo responder para os pais assim. Quando o seu filho vira para você e fala assim, papai, eu não quero ir. Ele está fazendo a quinta série, sexta série. Eu não quero ir à escola. Né? Fala, hoje eu não quero ir. O que você fala para ele? Fala, não, filho, fique em casa. Você não fala. Na escola, fazer, né? Na escola. Você não diz assim para o seu filho, não, pode ficar em casa. Ou às vezes você paga o inglês, que é uma tarefa a mais, para aprender uma língua a mais, e ele fala assim, eu não quero. O que você fala para o seu filho? Você vai. Vou te levar lá. Porque eu tenho a obrigação de dar a educação. E aí eu te faço essa pergunta, e a educação moral? Onde está a responsabilidade dos pais? Então, quando às vezes a criança fala assim, num domingo de manhã, mas hoje é domingo, ou numa quarta-feira à noite, ou numa terça-feira à noite. Ele acorda cedo a semana inteira, domingo é o único dia que ele tem para dormir um pouquinho mais, eu fico com dó dele. Pois é, e é um ensinamento, Gustavo, e as pessoas não conseguem enxergar, que é um ensinamento antes mesmo de Jesus, da época de Moisés, dos profetas, quando dizia lá nas tábuas da lei, né, junto com Moisés, separe um dia na semana para que você possa louvar a Deus. Isso vem desde a época dos profetas, antes mesmo de Jesus e do seu evangelho esclarecedor. Por isso nós temos que separar um tempinho durante a semana, obrigatoriamente, para cuidar desse íntimo, dessa moral. E eu vou dizer para você, papai e mamãe que está assistindo conosco, que é muito importante a gente transmitir esses valores para os nossos filhos, mas lembrarmos que a gente evangeliza os filhos pelo exemplo, e não só pela imposição da palavra. Então, se você realmente quer apresentar o evangelho para o seu filho,
seja você, papai e mamãe, comprometido com o evangelho, você também. Que você dê o exemplo, que você procure a sua fé numa casa espírita ou em outro lugar que você acha que para você é mais interessante, não tem problema. A gente está aqui num bate-papo espírita, mas a gente não está puxando a sardinha só para o nosso movimento. É importante que você entenda que você precisa dar o exemplo na prática. Não adianta você falar e fazer tudo ao contrário. Então, papai e mamãe, o compromisso é de todos nós para que a gente possa ser espelho para os nossos filhos. E isso vai contribuir muito com a harmonia da sua família, do seu lar, né? Então, o exemplo do papai e da mamãe é importante, né? E eu queria aproveitar essa sua fala exatamente para explicar. As pessoas, quando eu falo assim, evangelização, as pessoas acham que é uma instituição que só cabe a ela. O que é evangelização? Se eu perguntasse para os telespectadores, o que é evangelização? Evangelizar é trazer o evangelho para dentro do coração. E aonde eu trago evangelizar? Trazer Jesus. E aonde que eu faço isso? Só numa casa religiosa? Seja ela espírita, seja ela católica, protestante? Não. A evangelização começa no lar. O que faz o evangelizador, as casas, o trabalho, é um complemento, é um direcionamento, são esclarecimentos. Mas o papai e a mamãe têm que evangelizar os seus filhos dentro de casa. Como disse os profetas antigos, a palavra às vezes convence, mas o exemplo arrasta. É o exemplo que traz. Isso. Então, às vezes, ele vai na evangelização para escutar alguma coisa, mas o exemplo em casa. Mas é por isso que Jesus evangelizou como evangelizou, porque ele dava o exemplo. Né? Não tenha dúvida. Ele orientava verbalmente, sim, mas ele dava o exemplo, e isso é que arrastava a multidão atrás de Jesus, porque o exemplo dele era o que comovia. Agora vamos... Vai lá, que você tinha coisa para falar, eu te cortei. É porque tem várias situações em que eu enfrentei nessa área, em que a mãe e o pai levou uma criança, às vezes assim, hiperativa, ou às vezes assim com palavras de baixo calão, e elas levam os seus filhos para a evangelização e dizem assim, trouxe aqui para você educar. Não, a evangelização a gente dá a orientação, a gente dá um suporte, mas essa questão de educação, de exemplo, é em casa. Eu vou correr um pouquinho que eu tenho mais 2 ou 3 assuntos para falar com você e eu preciso tocar nesses pontos que são cruciais. Por exemplo, você que está em casa e que é dirigente de uma casa espírita que ainda não tem o trabalho de evangelização instalado na sua casa espírita, daqui a pouquinho o Marchiori vai orientar você por onde começar para que você possa na sua casa espírita também ter salinhas de evangelização. E você, papai e mamãe, ele também vai dizer pra gente como identificar uma boa casa, como identificar que é um bom trabalho, que você pode colocar o seu filhinho ali, a sua filha lá e ficar tranquilo que está em boas mãos. Então nós vamos falar disso tudo. Mas eu quero chegar num ponto da conversa, porque até aqui nós estamos falando de crianças, né, de 6, 7 anos, mas agora já é pré-adolescente, agora já tem 15 anos, 16 anos, já é adolescente. Né? Aí já não dá, às vezes, para arrastar, já tem opinião própria, já tem a sua turminha, tal. E a gente sente que essa faixa etária de 14, 15, 16 anos, 17, é um pouquinho ausente da casa espírita, né? O movimento da mocidade espírita. Por que, Marchiori, que a mocidade espírita hoje é tão carente de jovens apegados ao trabalho? Olha, eu, Gustavo, tenho em casa um aborrecente já. Que a gente costuma dizer, que já tem lá as suas vontades próprias, que já não quer colocar a roupa que a mamãe manda, que já acha que manda em casa, que a bicicleta arruma do nada, a roupa tá tudo pronto do nada, né? É assim que funciona. Por que eles estão um pouco ausentes da casa espírita? Isso realmente a casa espírita precisa conquistá-lo. A casa espírita e o dirigente, os trabalhadores nessa faixa etária, tem que entender que as atividades da casa, ela tem que ser atrativa. O jovem, ele não gosta de assistir palestra. Ele já tem essa palestra dentro da educação, onde ele escuta o professor, ele abaixa a cabeça, o professor fala o tempo inteiro, ele quer ser participativo. Então, para trazer essa faixa de mocidade, tem que ser assuntos do interesse do dia a dia. O que acontece, a vivência deles. Nós temos os exemplos das casas católicas, naqueles eventos que eles fazem bastante,
que é uma coisa que a Casa Espírita deixou um pouco para trás. Encontro de jovens. Os encontros de jovens, trabalhos sociais, colocar o jovem está um pouco acomodado dentro da mocidade. O jovem dentro da mocidade é uma coisa que eu bato dentro da minha casa e que eu encontro resistência na minha casa. O jovem ele fica um pouco acomodado, ele não quer tanta responsabilidade. Nós temos que fazer o trabalho com jovens de 14, 15 anos, colocar para fazer campanhas de arrecadação de alimentos. Nós temos que colocar esses jovens para trabalhar junto com necessitados, fazer uma visita num lar de velhinhos. Essas atividades fora da sala são extremamente importantes e que atraem o jovem para dentro da casa. Porque se ele ficar lá como uma palestra sentado, fica só como um invite, fica uma coisa chata. E sejamos sinceros, a palestra ela é chata, até para o adulto. Eu, como adulto, eu não sou um bom telespectador, não é telespectador, é espectador ou um ouvinte de palestra. Eu sento lá, eu me incomodo, porque a oratória geralmente é uma oratória mais lenta, né? É muito parada, é muito chato. E pra gente que é adulto, isso já às vezes já incomoda um pouco. Pra criança, pessoal, isso não é nada atrativo. O movimento espírita precisa rever todos os seus conceitos. Nós temos bons trabalhos Brasil afora, tá aqui o Marchiori é um deles que desenvolve, mas de maneira geral, os dirigentes, os coordenadores de movimentos espíritas precisam desenvolver trabalhos especificamente para jovens. Você não pode pegar a aula que é do curso dos adultos e dar a mesma aula para os adolescentes. Então, se você vai falar de qualquer assunto da doutrina espírita, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, você tem que trazer esse assunto para a linguagem do jovem, com material diferente do jovem, para que possa ser atrativo. Não tem jeito. Hoje, jovem trabalha, a gente, junto com a tecnologia, por exemplo. Então a gente tem que trazer, eu sei que os jovens dentro de casa usam muito celular, usam muito computador, etc. Mas nós temos que encontrar um equilíbrio para trazer tanto a prática quanto a questão tecnológica dentro de sala, conversando um com o outro. Antigamente na nossa época... Vou dar uma ideia. Antigamente na nossa época, as cópias eram feitas por mimeógrafos, né? Então os trabalhadores rodavam. Hoje nós temos computador que são impressos. Daqui no futuro, eu acredito que a mocidade vai trabalhar com aqueles óculos virtuais. Que antigamente, hoje a gente fala em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Eu acho até que mais para frente os jovens estarão utilizando aquele óculos vendo Jesus. Que legal. Interagindo com Jesus. Então assim, nós temos que tirar essa ideia de palestra, de estudos doutrinários, como a gente faz com os adultos, e colocar uma coisa mais do dia a dia, uma coisa mais interativa, uma coisa... Ter atrativos dentro da sala, dentro da casa espírita, para o jovem ir lá. Exato. Então eu vou te dar um exemplo na prática que eu vi essa semana, uma casa espírita que teve uma iniciativa com a mocidade, para trazer a mocidade, porque a mocidade espírita não ia, eles tentavam de tudo, o trabalho não crescia, eram poucos adolescentes. E aí então alguém teve uma ideia tão simples e funcionou extremamente bem. Eles colocaram uma mesa de ping-pong dentro da sala da mocidade espírita. Aquilo começou, toda semana tinha um a mais, até os adultos iam lá brincar de ping-pong. E a mesa de ping-pong virou atrativo ali e começou a lotar a salinha, porque o pessoal ia ali para jogar ping-pong, e aí o professor já aproveitava, dava uma aulinha, falava de um assunto, falava de outro. Então são iniciativas simples, mas que fazem toda a diferença. O jovem gosta, é uma brincadeira, é um jogo, é uma descontração. Não tenha dúvida. Me veio à cabeça, inclusive, a gente trabalha com mesas e bolinhas sem a raquete, porque a gente não tem essa estrutura. Mas veja só que interessante, trabalhar o ping-pong como... muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Dá para trabalhar muita Colocar coisa. do lado de lá uma vasilha grande, uma pequenininha, através do ping-pong, quem acertar dentro do pequenininho é a porta estreita. E dentro do vaso grande é a porta lá. É uma coisa dinâmica, é uma coisa... Então, eu dei esse exemplo, não necessariamente para mesa de ping-pong, porque às vezes não é a sua realidade aí. Mas eu estou querendo trazer aqui para você que está assistindo a gente, que é preciso pensar alternativas para trazer o jovem. Ping-pong é uma delas, mas pode ser muitas outras. Você pode, por exemplo, pedir para desenvolver um aplicativo
Perfeito. Um aplicativo de celular específico para aquela turma. Então o pessoal vai entrar lá na sua sala, primeira coisa, pessoal, vamos baixar o aplicativo. Aí baixa o aplicativo e a coisa vai ficando dinâmica. Então, né, aí a gente vai dar um salto, porque senão o jovem espírita ele vai acabar não tendo interesse realmente. Sem dúvida. Em se vincular. Então, isto que nós... gente, fosse tudo de improviso mesmo. Mas veja, são ideias simples. São ideias que deixam uma coisa de... Aí você atrai o jovem. É dinâmico, é interativo, eles participam, fazem parte, se sentem pertencentes ao movimento. Vamos voltar lá no começo, que o nosso tempo está acabando, e nós estamos devendo aqui para o pessoal que está assistindo a gente, o dirigente da Casa Espírita que quer montar um trabalho de evangelização na casa dele. Por onde começar, onde encontrar material, como que forma as pessoas para trabalhar? Olha, primeira dica que eu dou sempre às casas de dirigentes é começar por uma palestra elucidativa para os pais que frequentam a casa. Acredito que é sempre o primeiro ponto. Porque quando se fala em evangelização, ou mesmo jovens, eles não vão sozinhos. Quem leva são os pais. Agora, não adianta eu deixar de conscientizar o pai esperando que venham crianças sozinhas. Então, eu acredito que para o dirigente dentro da sua grade de oratórias, colocar uma palestra específica para uma turma de evangelizadores ou quem trabalha com a área, para explicar para os pais como funciona o trabalho, como funciona dentro da sala, e pais não sabem disso. Tem um livro muito legal chamado Evangelização no Plano Espiritual. Depois eu vou pegar o nome e deixar com você para você colocar. Você mesmo vai comentar aqui na descrição. Lembrei, Evangelização no Mais Além. Pronto. Esse é o nome do livro, é psicografia de uma médium de Belo Horizonte que eu a conheci, naquele movimento Vir a Ser, do Haroldo Dutra, ela faz parte da equipe do Haroldo, a psicografia dela. Nesse livro ela narra o que acontece dentro da evangelização. Então o diretor, o presidente, tem que entender, e através desse livro ela conta, que dentro da salinha da evangelização, os amigos espirituais estão há 4 horas antes para montar um aparato espiritual, aparelhagem, são chamados espíritos construtores. Que assim como a gente vê televisão, assim como acontece em reuniões mediúnicas e na palestra, existe um aparato espiritual feito pelos construtores. Depois de 2 horas, vêm os espíritos convidados, existem estagiários, existem participantes, existem crianças no plano espiritual. 2 horas antes, e a casa é tão iluminada por esses seres da sala de evangelização que a casa em si ganha mais proteção do que aquela que não tem evangelização. Eu já li esse livro, ele é fantástico. Eu até fiz um post sobre ele lá no meu canal, eu fiz um post sobre esse livro. Sim, e os dirigentes então tinham que colocar essa consciência de né? Tá, mas pera lá, vamos lá. O dirigente, por onde começa? Ele fez a palestra, mas onde que ele consegue material para os evangelizadores trabalharem com as crianças? Tem algum site? Tem algum lugar que você pode pedir o material? A FEB ajuda nisso? Como é que é? Legal a pergunta. Feito esse trabalho, conscientizado os pais, trazendo evangelizadores, os materiais podem ser conseguidos pela internet, tem vários sites específicos, Passatempo Espírita é um, por exemplo, certo. Lá tem várias dinâmicas, tem aulas, tem resoluções. Nós lá do Allan Kardec temos aulas prontas do evangelho inteiro. O pessoal que está em casa pode procurar você? Pode me procurar. Deixa um contato para eles, um e-mail, alguma coisa aí para que o pessoal possa achar. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo tem aulas em 3 ou 4 linguagens, porque a linguagem para 3 a 5 anos é uma linguagem. Eu tenho aula pronta para ela, do Evangelho inteiro. Eu já vi o seu gráfico sobre isso, é fantástico. De 6 anos até 8 anos é uma outra linguagem. Tenho aulas do Evangelho inteiro. De 10 anos, que é a pré-mocidade, até 14, 15 anos, tem o Evangelho inteiro. Tem o Livro dos Espíritos inteiro, tem Gênese, tem assuntos... Então, eles vão achar isso através dos canais que você está dizendo. Perfeito. Então, lá na minha casa, a gente tem um link, que essas aulas, elas ficam no arquivo nuvem. Então, eu disponibilizo um link, a pessoa basta ter um computador e uma internet, ela clica no link e automaticamente a aula não precisa baixar nenhum programa, não precisa baixar nada. Você usa e-mail?
Usa e-mail. Usa e-mail. Usa e-mail. Então ele não, sem saber, eu vou comprometê-lo aqui, a que você possa mandar um e-mail, mas que eu quero esse material para montar uma salinha aqui no meu centro, manda para mim. Então ele vai deixar o e-mail dele para que você possa procurá-lo. Ou tá passando aqui, é isso? Tá passando aqui então o e-mail dele para que você possa mandar e solicitar o material. Pode ser, meu amigo? Pode, já descobriram o meu e-mail. Tá bom. Agora você aguenta. Eu só queria complementar, então eu apenas citei um exemplo, que nós temos esses links, mas tem outros links na internet em que você digita Evangelização Espírita, vem em vários sites, vários links. Tem canais da USE, nós temos um grupos também, eu posso disponibilizar isso no e-mail, grupos da USE, que nós, várias diretorias regionais. Então, se você Rio Preto tem uma diretoria regional, tem um grupo grande junto com a diretoria regional de Sorocaba, de São Paulo, de Campinas, e a gente vai trocando aulas nesse grupo. Ótimo. Também posso passar Muito bom. a informação desse grupo. Então já tem por onde começar Tem. e desculpa, agora acabou. É Não só montar tem. a salinha. Não tem Em desculpa. 1 minuto e meio, como que o papai e a mamãe pode identificar que aquele local que ele está levando o seu filho é um local sério, que está dando bons caminhos de evangelização para o filho? Como que o papai e a mamãe pode saber O isso? papai e a mamãe vai descobrir, primeiro, pela casa em si, porque a evangelização, ela faz parte de uma instituição. Então, através da casa, começa-se por aí, casas renomadas, casas recomendadas. Depois de verificar a casa, junto à evangelização, você vai poder verificar se ela é boa, se ela não é, pelos frutos que ela traz. Então você vai pegar junto com as pessoas que lá frequentam, indicações se gostaram, se não gostaram. E o terceiro e último dica é, toda evangelização, Gustavo, tem que começar com acolhimento. Quando você chegou na evangelização, como você foi tratado, como você foi recebido, como seu filho chegou na casa, foi acolhido? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro, instruí-vos, eis o segundo, o amai-vos é o primeiro. Então, aquela casa que você sente, que você é recomendado e você é bem acolhida, essa é a casa ideal para o seu filho. Muito bom. Ficaria aqui conversando com você mais um tempão para a gente poder falar mais e mais desses assuntos que são tão importantes esclarecer para as pessoas que estão em casa, mas foi um prazer te rever, fazia tempo que eu não te vi pessoalmente, eu tenho muito carinho por você, pela sua esposa, o trabalho que vocês fazem, é muito bonito mesmo, parabéns, viu, Marcão? O prazer é todo meu, eu vou sair daqui assim renovado, em espírito renovado, com mais vontade de trabalhar ainda. Obrigado, Gustavo. E você que está em casa, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco. As nossas redes sociais estão sempre disponíveis para receber a sua mensagem, os seus comentários. Tamo junto, a semana que vem, na outra semana tem programa inédito, são 15 dias que a gente vem com o programa inédito, mas toda semana você pode acompanhar os programas que já estão no ar, no histórico do nosso canal. É isso aí, um abração. Risada, a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec.